Olá, meus amados feras, voltamos agora aqui para a continuação da nossa aula de introdução à química, falando de transformações da matéria. Então, primeiro, nós vamos falar, primeiro, deixa eu aumentar aqui a tela para ficar melhor para escrever, nós vamos falar de transformações químicas, ou, se você preferir, fenômenos químicos. Então, o que é um fenômeno químico? Certo? Fenômeno químico são aqueles que, por exemplo, transformam a matéria em novas substâncias. São os mais significativos. Ele mexe intrinsecamente na matéria. Por exemplo, se você pegar, tocar fogo na madeira, combustão da madeira. Então a combustão da madeira, ela deixa de ser madeira. Deixa eu botar aqui. Combustão da madeira. Ela deixa de ser madeira e vai ser o quê? Carvão, né? Decomposição do açúcar, né? Você decompor o açúcar. Decomposição do açúcar. Certo? E outros mais, ferver batatas, fermentação do caldo de cana, frituras, o amadurecimento, são fenômenos químicos, ou seja, são onde houve reação química, são transformações químicas, beleza? Uma coisa importante é você saber que os fenômenos químicos são denominados reações químicas, então os fenômenos químicos são denominados reações químicas. Bacana? E numa reação química, só para a gente lembrar, numa reação química, você tem reagente e produto, né? Ou seja, os reagentes vão formar o produto. Bacana? Então, vamos agora para o segundo. Então, segundo seriam as transformações físicas. Sandrão, o que é uma transformação física? Olha só, meu fera. Transformação física, exemplo de transformações físicas. Você pegar, por exemplo, você pegar um papel e você tocar fogo no papel, ele vai virar cinza. Então, é um fenômeno químico. Agora, você pegar uma tesoura e cortar um papel, é um fenômeno físico. Não deixou de ser tesoura e não deixou de ser papel. Então, por exemplo, mudanças de estados físicos. Por exemplo, mudança de estado físico. Mudança de estado físico. O que é isso, Sandrão? Por exemplo, você pegar água, certo? Passar água do estado líquido, aquecer ela e passar para vapor. Não deixou de ser água. Então é um fenômeno físico, certo? Outras, o soro caseiro, por exemplo. O soro caseiro. O que é o soro caseiro? Você botar uma certa porção de açúcar e sal em água. Não deixou de ser sal e não deixou de ser água, certo? A formação de arco-íris, que mais? A precipitação da chuva, né? O desprendimento de gás ao adicionar açúcar, se pegar açúcar no copo do Guaraná, sai um pouco mais de gás. Então, não. Deixa eu botar aqui o etc. e etc. Beleza? Então tá aí. O fenômeno químico é aquele que altera intimamente a matéria. O fenômeno físico é aquele que não altera, não deixa, não transforma a matéria em outra coisa. Certo? E lembrando que para ser uma transformação química você tem que ter reações químicas e toda reação química tem reagente e produto. Certo? Eu quero falar agora aqui do nosso terceiro, que é justamente
o fenômeno nuclear, certo? Ou transformações nucleares. Terceiro, transformação nuclear. Tá feio aqui, eu vou apagar. Vou apagar que ficou muito feio. Deixa eu botar aqui. Transformação nuclear. Sandrão, o que é transformação nuclear? Transformação nuclear é aquela que envolve uma reação nuclear, certo? Por exemplo, se eu pego o polônio, de massa 210 e 84 prótons, polônio ele é um alfa emissor, então ele emite uma partícula alfa, ele vai se transformar em chumbo de massa 206 e número atômico 202, certo? Então isso aqui é uma reação nuclear, certo? Agora, observação importante do Sandrão. Observação do tio Sandrão. Anote aí. Uma reação nuclear não é uma reação química. Ô Sandrão, como assim? Uma reação nuclear não é uma reação química. Vamos pegar aqui uma reação química. Por exemplo, se a gente pegar o carbono e queimar o carvão, ele vai se transformar em CO2. Certo? Observe que no reagente eu tenho os elementos químicos carbono e hidrogênio. E no produto eu tenho os mesmos elementos químicos, carbono e hidrogênio, certo? Ou desculpa, carbono e hidrogênio, foi mal. Carbono e oxigênio, certo? Eu tenho carbono e oxigênio. Ou seja, numa reação química ocorre uma preservação dos mesmos elementos químicos do reagente para o produto. Já numa reação nuclear, se você observar aqui, ó, no reagente aqui eu tinha polônio, no produto eu tenho chumbo. Não ocorre uma preservação de elementos químicos, de mesmo elemento químico. Então, numa reação nuclear, o elemento químico do reagente não é o mesmo do produto. Então, uma reação nuclear não é uma reação química. Bacana? Vou escrever aqui, vou pausar o vídeo, mas eu vou escrever para você aqui. Então tá aqui, ó. Reação química é diferente de reação nuclear. Bacana, meus jovens? Então, vamos agora para responder as questões. Vamos para o próximo vídeo. Não saia daqui não.